nos mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande,
aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Olá, meu irmão, graça e paz, muito bom tê-lo conosco, tê-la conosco. Hoje nós estamos celebrando ao Senhor através do nosso culto online. Neste momento nós vamos partir para o momento da pregação. É muito importante que você esteja atento àquilo que Deus tem para lhe falar. Nós já refletimos nesta série que estamos pensando aos sábados sobre Jesus, o Deus que se fez homem. Pensamos sábado passado sobre a preeminência de Jesus. Hoje nós estaremos indo para o nosso terceiro sermão, que nós vamos pensar sobre Jesus, a cura para o legalismo. Mas antes eu gostaria de lhe convidar a orar comigo e pedir para que o Senhor nos conduza. Oremos. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós o agradecemos, Senhor, e damos-te toda a honra, toda a glória, porque entendemos, ó Pai, que o Senhor é merecedor. Compreendemos a nossa pequenez diante de Ti e pedimos para que o Senhor fale conosco. Cremos que o Senhor é poderoso para falar conosco. Pedimos para que o Espírito Santo nos trate em o nome de Jesus. Amém. Jesus, a cura para o legalismo. O que é legalismo? Legalismo ou legalista é aquela pessoa que acredita seguramente que ela é aceita por Deus e salva por Deus, porque ela cumpre algumas disciplinas espirituais ou porque ela deixa de praticar questões que a Bíblia trata como pecado. Por exemplo, um legalista, ele acredita que é salvo porque ora, porque jejua, porque lê a Bíblia, ou porque deixa de fazer algum tipo, de cometer algum tipo de pecado. Esse é um legalista. O legalista também, ele é a pessoa que, por cumprir algumas disciplinas espirituais, exige que o outro também pratique, mas a exigência dele não parte daquilo que a Bíblia estabelece, mas sim daquilo que ele vive. Então, por exemplo, um legalista ele vai exigir que o outro ore porque ele ora, e não porque a Bíblia ordena que se ore. Então, o legalista ele confia naquilo que ele faz diante de Deus e exige que os outros vivam, façam aquilo que ele acha que faz. Para que o legalista seja curado, ele precisa se deparar com Jesus. Só Jesus é a cura para o legalista. Portanto, eu queria pensar com vocês no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. E nós vamos pensar primeiro os perigos do legalismo, segundo, a cura para o legalismo. João 8, versos de 1 até o verso 7 dizem assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que lhe disse? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse:
se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. O perigo do legalismo. Primeiro, o legalismo produz uma falsa sensação de cumprir com as exigências da lei. Jesus está no templo e ele se assentou para ensinar. Havia pessoas à sua volta querendo aprender dele. Entra dois grupos da época, os mestres da lei, ou os escribas, e os fariseus. Os escribas, ou os mestres da lei, eram aqueles responsáveis em copiar as escrituras para mantê-la viva, em ler as escrituras e interpretá-la e ensinar o povo. Os fariseus era aquele grupo que nasceu no período helênico, onde eles se opuseram a todo período de helenização e também se revoltaram com aquele período que é chamado de Macabeus. Então eles se opuseram a qualquer tipo de crença e costumes que iam contra aquilo que eles interpretaram na lei, com o ato de purificar. Fariseu significa separado. Esses dois grupos trouxeram até Jesus uma mulher, que segundo eles, ela foi surpreendida no ato, no momento, na ocasião do adultério. Quando ela estava lá adulterando, eles chegaram e viram. Foram testemunhas oculares. E eles olham para Jesus e dizem assim: mestre, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Ou seja, estamos dizendo na lei, naquilo que foi escrito, naquilo que temos como palavra de Deus, naquilo que temos como verdade. Lá está dizendo que nós devemos apedrejar tais mulheres. E continua. E o Senhor, o que diz? O texto fala que a intenção deles era criar uma armadilha a fim de ter uma base para condenar Jesus. Entretanto, Jesus se inclina e começa a escrever no chão com o dedo e diz a eles: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. O legalismo, ele produz uma falsa sensação de cumprimento da lei. Por quê? Porque esses homens não estavam cumprindo com a lei. Em Deuteronômio 22, verso 22, vai dizer que era para serem executados o homem e a mulher. Eles estão trazendo apenas a mulher. Em Deuteronômio 17, versos 6 e 7, dizem assim que por 2 ou 3 testemunhas, uma pessoa poderia ser executada. E que, no verso 7, as primeiras pessoas a atirar as pedras seriam aqueles que viram, que presenciaram, que pegaram no ato do adultério. Então, as leis diziam isso. Os dois deveriam morrer e que 2 ou 3 testemunhas deveriam confirmar o ato. E que essas 2 ou 3 testemunhas deveriam atirar as primeiras pedras. Entretanto, quando nós olhamos no verso 9, diz o texto que os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Ou seja, eles não estavam cumprindo com a lei. Eles eram legalistas, achavam que obedeciam, que cumpriam a lei plenamente, estavam seguros de que estavam cumprindo com as exigências da lei. Entretanto, não estavam, porque não levaram o homem e não tiveram a coragem ou a autoridade dada pela lei de apedrejar aquela mulher. E o legalismo faz isso. O legalismo faz com que nós achemos que estamos cumprindo com a lei plenamente, que
que estamos obedecendo todas as exigências da lei, nos traz uma sensação de que somos obedientes, fiéis. Só que na verdade, nós somos falhos. Se nós pararmos para analisar biblicamente, nós vamos perceber que nós não cumprimos, nós não atingimos as exigências da lei, mas o legalismo produz essa sensação em nós. Então, quando nós praticamos uma disciplina, mas erramos na outra, diz a Bíblia que este erro, ele pesa sobre este acerto. Então, logo, eu não estou acertando. Tiago vai nos dizer que quando eu peco em um mandamento, este mandamento que eu pequei, carrega os outros 9. Então não há como eu cumprir plenamente, mas o legalismo, a sensação de capacidade, me dá essa sensação de que eu cumpro. Então o legalismo produz em nós uma sensação de cumprir toda a lei. Segundo, o legalismo traz uma sensação de piedade, ou produz uma falsa piedade. O verso de número 4 diz assim: e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Eles chamam Jesus de mestre. Eles chegaram até Jesus e ao falar com Jesus, eles estão dizendo, Rabi. Ou seja, eles estão dizendo assim, a gente reconhece que tu és mestre. Nós estamos aqui agora para que o Senhor interprete a lei para nós. Porque era comum na época. Os rabis, eles tinham a responsabilidade de ler as escrituras e interpretar. O problema é que cada um dava a sua interpretação. Você tinha as escolas, a escola de Hillel. E aí eles estão chegando agora para Jesus dizendo, tu és mestre, então interprete para nós a lei. O que o Senhor tem a nos dizer a respeito do ato pecaminoso desta mulher? Entretanto, o verso de número 6 vai nos dizer que eles estavam fazendo aquela pergunta, com a intenção de fazer Jesus pecar. Por quê? Porque se Jesus manda apedrejar aquela mulher, Jesus estaria pecando, porque a lei dizia para apedrejar o homem e a mulher, mas eles levaram só a mulher. Entretanto, se Jesus diz, não apedrejem, Jesus também estaria pecando, porque a lei estava em vigor. Jesus ainda não havia abolido esta lei na cruz, porque ele ainda não havia morrido. Então eles estavam tentando Jesus. A palavra armadilha que João usa aqui, traz a ideia de testar alguém maliciosamente. É aquela pessoa que às vezes te coloca, como diz o ditado, em curva de rio, para que você se sinta em saia justa, para que você não saiba como reagir, para te ver na pressão. Então era isso que eles estavam fazendo com Jesus. Mas percebe que eles chamam Jesus de mestre, porque o legalismo produz isso. O legalismo produz uma sensação e uma falsa intimidade com Deus, uma falsa piedade, uma falsa devoção. Sabe aquela ideia de que eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas eu julgo o outro, eu condeno o outro? Aquela ideia de que eu entrego a minha vida todos os dias para Jesus, mas não tenho a humildade de me relacionar com o outro, de aceitá-lo como ele é. Que piedade é essa? O legalismo produz isso. A ideia de um culto para Deus, mas que na verdade tudo que eu faço eu avalio e critico. O legalismo faz isso. Terceiro, o legalismo ele produz em nós uma sensação de santidade. Porque eles trazem a mulher para Jesus, dizendo que ela foi pega no ato do adultério. O que Jesus vai fazer? Verso 7. Diante dos questionamentos que continuam, diz o texto, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Perceba que Jesus não disse, se algum de vocês não tenha pecado, ou seja, não tenha cometido um erro. Mas Jesus vai dizer, se algum de vocês estiver sem pecado.
É como se Jesus trouxesse a consciência deles dizendo: se vocês não são pecadores, se não são falhos, se vocês não são miseráveis, se não há em vocês a natureza pecaminosa, então atirem a primeira pedra. O que acontece no verso 9? Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com aquela mulher em pé diante dele. Por quê? Porque o legalismo produz em nós uma sensação de pureza, de santidade, ao ponto de que eu não erro, eu não falho. Ou a sensação de que o erro do outro é mais grave do que o meu. Os pecados que o outro comete são mais terríveis do que o meu. Os meus pecados são mais aceitáveis, tolerantes. Enquanto os pecados dos outros são pecados mais agressivos. A mentira do outro é mais grave do que a minha mentira. Porque o legalista sempre vai avaliar o outro a partir das tuas convicções, a partir daquilo que ele acha, daquilo que ele pensa sobre si mesmo. Então ele nunca faz uma leitura da Bíblia para o outro, mas sim dele para o outro. O espelho, o crivo do legalista não é as escrituras, mas é ele. Então o legalista sempre vai se posicionar como alguém melhor do que o outro, enquanto que aquele que teve um encontro com Jesus sempre vai se posicionar como inferior ao outro, como alguém que reconhece a sua miséria diante de Deus. Qual é a cura para o legalismo? A cura para o legalismo é Jesus. Primeiro, Jesus é a cura porque Jesus nos traz a consciência da natureza pecaminosa. O verso 7 diz: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Em seguida diz o texto que Jesus se inclina novamente e continua escrevendo no chão. E os que foram saindo, ou seja, aqueles que foram lá para apedrejar a mulher, para condená-la, foram saindo um de cada vez. Porque eles se depararam com a perfeição. Eles se depararam com aquele que é santo plenamente. Eles se depararam com aquele que é justo e que julga todas as coisas com justiça e retidão. Eles se depararam com aquele que é a verdade, Jesus. E agora não tem mais como eles quererem maquiar, fingir, continuarem com essa falsa piedade, continuarem com esse legalismo, essa religiosidade que dava a eles a sensação de que eles estavam cumprindo com a lei. Tiveram que sair, porque Jesus disse a eles: se vocês não têm pecado, quantos erros esses homens cometiam, quantas falhas, mas que eles eram coniventes, que eles eram tolerantes, passivos com os seus erros. Nós temos um exemplo disso, o próprio apóstolo Paulo. Paulo era um fariseu, um legalista, julgava os outros impuros e ele santo. Achava-se cumpridor da lei, tanto é que em Filipenses 3 ele vai dizer isso: quanto à lei, irrepreensível. Só que como ele era irrepreensível, sendo que Paulo matava as pessoas, Paulo agredia as pessoas. Como ser irrepreensível na obediência da lei? Como cumpri-la plenamente, sendo que ele feria as pessoas? Mas o dia que ele teve um encontro com Jesus, Paulo entendeu que ele não era irrepreensível, pelo contrário, ele era um pecador miserável. Então é em Jesus que nós nos descobrimos, e é em Jesus que nós entendemos o quanto somos pecadores. Segundo, Jesus traz a consciência da verdade. Jesus disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com aquela mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno.
Jesus, ele traz a consciência da verdade. Por quê? Porque como pecadores, como miseráveis, como seres humanos atingidos pela queda, como seres humanos influenciados pelo pecado, nós não temos o poder, nós não temos a autoridade para fazer de uma pessoa réu. Não temos. Não temos o direito de condenar as pessoas. Não temos autoridade para colocar alguém no banco do réu, bater o martelinho e dizer, está condenada. Não temos. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus tem autoridade absoluta. Só Jesus tem a perfeição. Só Jesus cumpriu com toda a lei plenamente. E Ele pode fazer isso. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz assim, mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher olha para Jesus e diz assim, não sei, foram embora. Então Jesus olha para ela e diz assim, eu também não a condeno. Não a condeno. Aquele que é perfeito, aquele que é toda a verdade, não condenou esta mulher. Aquele que é o advogado fiel, justo, reto, íntegro, ele não condenou a mulher. Aqueles homens não estavam cumprindo com a verdade, aqueles homens não estavam vivendo a verdade. Mas Jesus sim. Jesus traz essa consciência de que nós não podemos, não temos autoridade para condenar as pessoas, para puni-las com o crivo a partir daquilo que eu acho. Terceiro, Jesus é a cura para o legalismo, porque ele nos traz a consciência do perdão. Jesus diz assim, eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus olha para aquela mulher e diz assim, vai embora agora, vá, siga a tua vida, mas não viva de qualquer maneira, não faça da tua vida do jeito que você quer, abandone o teu pecado. E é interessante que João coloca aqui, agora vai e abandone sua vida de pecado. E aí fica um pouco difícil nós entendermos essa parte do texto, porque ou significa que João está dizendo que essa mulher estava vivendo em adultério, porque ele diz, abandone sua vida de pecado, ou João está querendo dizer para essa mulher que ela é pecadora, portanto ela precisava reconhecer a sua natureza pecaminosa, e a partir daquele momento com Jesus, ela vivesse em novidade de vida. O que fica mais claro a partir da construção do texto é de que João está dizendo que essa mulher precisava reconhecer a sua natureza pecaminosa. E por dois motivos nos dá a entender isso. Primeiro, porque aqueles homens não levaram o homem, somente ela. Se realmente aquela mulher foi pega em adultério, onde estava o homem? Porque eles deixaram o homem fugir, escapar. Segundo, se realmente aquela mulher foi pega em adultério e teve pessoas que viram, presenciaram, que foram testemunhas oculares, então essas pessoas que presenciaram deveriam ser as primeiras a atirarem as pedras. E não foi isso que aconteceu. Então o que tudo indica no texto é que foi uma armadilha para tentar fazer Jesus cair. E daí então eles teriam motivos para acusá-lo. E agora Jesus está dizendo para ela, mulher, você é pecadora por nascença. Ai, você é a natureza pecaminosa. Por isso que João diz, agora vai e abandone sua vida de pecado. Porque Jesus é quem traz essa consciência. Seja da nossa natureza caída ou dos nossos atos pecaminosos. É Cristo quem faz isso. É Ele que diz a nós, você é pecador. Quando nos deparamos com Ele, com a santidade dEle, com a perfeição dEle, quando nos deparamos com Ele, que é a verdade, que é a vida, nós percebemos o quanto somos pecadores, o quanto somos miseráveis, o quanto necessitamos da graça e da misericórdia dEle. Então, se falta Jesus na vida, se falta a graça, se falta a misericórdia, eu me sinto, eu me acho, eu sou legalista, eu sou religioso. Agora, quando eu me deparo com Cristo, quando eu me deparo com Jesus,
eu reconheço a minha miséria. Paulo fez isso. Quando ele se deparou com Jesus, Paulo olhou para si mesmo e disse: miserável homem que sou. Portanto, eu gostaria de deixar 2 desafios. O primeiro deles é: reflita sobre a sua espiritualidade. Veja se você não tem sido um legalista. Veja se você não tem baseado a sua salvação naquilo que você faz. Veja se você não tem cobrado os outros a partir daquilo que você faz ou acha que faz. Veja. Segundo, permita-se ser curado por Jesus e viva segundo o Evangelho. Se você consegue detectar que você tem sido legalista, onde você é aquela pessoa que diz assim: Senhor, eu orei essa semana, então tudo me vai bem. Ou eu vou pedir algo para Deus, vou orar a Deus, portanto Deus fará. Você é um legalista porque você está condicionando o agir de Deus naquilo que você faz. Se você tem a certeza da salvação porque você pratica algumas disciplinas espirituais, você é legalista. Se você cobra do outro e a leitura que você faz sobre o outro é a partir daquilo que você acha que faz, daquilo que você vive, você é um legalista. Então permita-se ser curado por Jesus, permita Jesus te confrontar, permita se deparar com Jesus, porque é nele que você encontra a cura. Porque é em Jesus que eu descubro que eu fui justificado por Deus. É em Jesus que eu descubro que Jesus é o caminho que me dá o acesso ao Pai. É em Jesus que eu descubro que nele eu tenho perdão dos meus pecados. É em Jesus que eu descubro que nele eu tenho a salvação. Então não sou eu. E viva segundo o Evangelho. Um Evangelho que diz que você pecou, eu pequei, e merecemos a ira de Deus. E Deus, por amor e graça, revela o seu amor através de Jesus. E nós somos salvos mediante a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Queria orar por você. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós o agradecemos. Deus, nos livre do legalismo. Nos liberte, ó Pai, de uma consciência religiosa, legalista, onde nos leva a nos relacionar com o Senhor com base no mérito da troca, onde nos leva a exigir do outro a perfeição do outro com base naquilo que eu acho que faço. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que sejamos tratados por Ti, que sejamos cristãos, igreja, com base no Evangelho, uma igreja cristocêntrica, cristãos cristocêntricos, que sejamos discípulos, servos do Senhor, que sejamos igreja, Deus, mas não uma igreja legalista, não uma igreja que se baseia a salvação naquilo que ela faz, naquilo que ela cumpre, mas sim naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Que sejamos pessoas que, ao olhar para o outro, não venhamos olhar na perspectiva daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu faço, mas na perspectiva do Evangelho, na perspectiva do amor, da graça, daquilo que Jesus fez. Pai, nos ajude, que não sejamos como esses homens foram, esses mestres da lei e os fariseus, mas que sejamos como o Senhor, aquele que reconhece que o outro é pecador, sim, mas que dá ao outro a oportunidade de ser perdoado. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe e que você desfrute da graça e do amor de Jesus. Que você permita-se continuar sendo confrontado pelo Evangelho e que você construa uma espiritualidade parecida com a de Jesus e que eu também. Deus lhe abençoe. Amém.